Olá pessoal, boa tarde. Me chamo João Carlos Sobral, junto com Daisy Cecília e Paulo Victor Batista, vamos falar um pouco a respeito do monismo e do dualismo no âmbito do direito internacional público. A ideia de monismo se contrapõe à ideia de dualismo, que diz que existem duas ordens jurídicas, qual seja a nacional e a internacional, e que uma não conversa com a outra. Inclusive, no conceito que eu trago aqui, só a título exemplificativo, o monismo por extensão é justamente isso. Doutrina ou ideologia que se opõe ao pluralismo e à dualidade. Portanto, o monismo seria uma só ordem jurídica. O que vai definir se o monismo será internacionalista ou nacionalista será a ordem de prevalência do direito internacional, no caso do internacionalista, ou do direito nacional, no caso do nacionalista. A doutrina internacionalista do monismo, ou seja, o monismo internacionalista, surge da teoria pura do direito de Hans Kelsen. De acordo com Hans Kelsen, existiria uma estruturação piramidal das normas, das quais as de cima dão validade às que estão embaixo. Então, as de baixo, elas devem respeito às que estão em cima. No topo ficaria a Constituição Federal. E acima da Constituição Federal ficaria a norma fundamental, ou Grundnorma. Essa norma, em dado momento, de acordo com Mello, ela foi tida como uma norma de direito internacional, pelo próprio Kelsen, que seria a norma costumeira Pacta Sunt Servanda. Portanto, para Kelsen, o direito internacional teria, em sua norma fundamental, prevalência, inclusive, sobre a Constituição do Estado. Ele estaria acima da ordem jurídica nacional. Para Hegel, a situação é diferente. Hegel vai defender, de acordo com sua teoria, o que nós conhecemos como monismo nacionalista. Ou seja, que o direito nacional ele está acima do direito internacional. E o direito internacional não poderia intervir, havendo alguma discrepância, deveria valer o direito nacional, justamente pela soberania do país e por questões internas do próprio país. A Convenção de Viena de 69 faz uma predileção pelo pelo monismo internacionalista, o monismo kelseniano, quando no artigo 27 diz: uma parte não pode invocar os dispositivos de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Justamente porque, imagine-se a seguinte situação, na qual um Estado, que a priori não é obrigado a assinar um tratado, o assina e depois ele o rescinde lateralmente, dizendo que ele vai de encontro ao direito nacional. Então, justamente para evitar esse tipo de coisa, em relação aos princípios da boa-fé e tudo mais, é que a Convenção de Viena de 69 vai trazer esse artigo. Nós temos aqui, por um exemplo, seria a Constituição Francesa, a atual, que diz o seguinte: caso algumas das autoridades presentes aqui no artigo 54 declare que um acordo internacional comporta uma cláusula inconstitucional, a autorização de ratificar ou aprovar o acordo internacional pode intervir apenas após a revisão da Constituição. Isso quer dizer o seguinte: se a priori o tratado é inconstitucional, ele só poderá prevalecer na França caso haja uma alteração constitucional, demonstrando aqui, no caso, a adoção do monismo nacionalista, na qual o direito nacional está ainda acima sobre o direito internacional. A Constituição Paraguaia diz que a lei suprema da República é a Constituição. Os tratados, convênios e acordos internacionais aprovados e ratificados. As leis ditas pelo Congresso e outras disposições jurídicas de inferior hierarquia, sancionadas em consequência, integram o direito positivo nacional na ordem de prelação anunciada. Perceba-se que, mais uma vez, a Constituição ela vem à frente dos tratados. A Constituição Sérvia também vai dizer que os tratados internacionais ratificados devem estar de acordo com a Constituição do país. Então, perceba-se que, por mais que exista a questão do direito, a questão do monismo internacionalista, na prática, o que se vê muito é que, pelo menos nesses nossos exemplos, é que existe muitas vezes a prevalência do direito nacional ainda sobre o internacional. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muito e vou deixar os colegas falarem um pouco mais acerca do dualismo
E eventuais dúvidas que tenham ficado, podem deixar nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Daisy Cecília e vou dar continuidade ao assunto, falando agora um pouco sobre o dualismo. Em 1914, Alfredo von Vertans criou e conceituou o dualismo. O dualismo é uma corrente que entende que há dois direitos, o direito interno de cada Estado e o direito internacional. E eles são dois sistemas independentes e distintos, onde constituem círculos que não se interceptam, embora ambos sejam igualmente válidos. As fontes e as normas do direito internacional não têm qualquer influência sobre o direito interno. Sendo assim, o direito internacional regula apenas a relação do Estado com outros Estados ou a relação do Estado com órgãos internacionais. Em contrapartida, o direito interno ele regula a relação do Estado com seus indivíduos. Por isso, quando o Estado assume um compromisso externo, ele aceita tão somente a fonte do direito internacional, sem qualquer influência dentro do seu direito interno. Para que o compromisso internacional passe a ser válido juridicamente dentro do direito interno, é necessário ter uma transformação, ou seja, após a ratificação, aquele tratado será incorporado como lei no direito interno, para então ser válido. Essa transformação pode ser conhecida também como adoção ou transformação mesmo. Para o dualismo, o Estado sempre será um antecedente lógico do direito internacional. Ou seja, o direito internacional para o dualismo sempre está para o Estado, e não o Estado que está para o direito internacional. Nos casos de omissão do tratado internacional, entenda o dualismo que a sanção será apenas no âmbito internacional. Ou seja, se o Estado não adaptar o seu direito interno àquilo que a norma internacional ratificada recomenda, a norma interna continuará válida, mesmo contrária. E a única consequência será a responsabilidade internacional daquele Estado. Alguns países que são adeptos ao dualismo Luxemburgo e Honduras. Vamos ver um pouco da Constituição deles. Aqui estamos observando o artigo 37º da Constituição de Honduras, onde ele fala que o Grão-Duque faz os tratados não entrarão em vigor antes de terem sido aprovados pela lei e publicados nas formas específicas para a publicação destas leis. Ou seja, aqui a gente pode ver que o Estado de Luxemburgo ele é bem específico ao falar que o direito internacional só fará parte do direito interno quando for transformado em lei para assim. Agora vamos passar a observar a Constituição de Honduras. Aqui nós podemos ver o artigo 16º, onde ele diz: todos os tratados internacionais devem ser aprovados pelo Congresso Nacional antes de sua ratificação pelo Poder Executivo. Os tratados internacionais celebrados por Honduras com outros estados, uma vez que entram em vigor, farão parte do direito interno. Aqui podemos ver, além da nomenclatura trazida na própria Constituição de Direito Interno, que eles são bem específicos ao dizer que para o direito internacional poder fazer parte, ele precisa passar por uma transformação em lei. Assim, a gente encerra nosso assunto, ficando aqui à mostra as nossas referências e nosso agradecimento. Obrigada a todos por ter assistido nosso vídeo.